Boa noite, caríssimos irmãos, mais uma vez aqui reunidos, em nome de Jesus, para nós aprendermos um pouquinho mais sobre o nosso Evangelho, para a nossa vida, nossa reforma íntima, nossa evolução. Vamos primeiro fazer nossa oração como de costume, agradecer a Deus nosso Pai, primeiramente, por termos dado essa oportunidade de reencarnar para podermos evoluir, agradecer a Jesus por todos esses ensinamentos, mais de 2000 anos, que é a nossa cartilha de vida para o nosso reforma íntima, agradecer ao mentor do Lar Espírita, Aurora de Luz Leal, Maria da Luz, e agradecer a todos os espíritos que vêm aqui para nos assistir, estudar conosco e nos proteger. E vamos iniciar, então, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje o tema da palestra é água viva, né? A água que nós sabemos que é fundamental para a sobrevivência dos seres humanos, assim como o ar também, e que nós sabemos que 70% do nosso corpo é constituído de água, né? No planeta Terra, 70% da superfície é coberta por água. Menos de 1% é própria para consumo. 97% nos mares e oceanos de água salgada e apenas 3% de água doce. 25% do planeta é coberto por terra. Então, por isso que a gente vê o planeta azul, né? A água predomina. E nós sabemos que dentro da doutrina a água é usada para a cura. Nós temos a água fluidificada, ela é manipulada suas moléculas, né? E é colocado ali medicamentos que ajudam, né, no equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. E nós temos também a experiência do pesquisador Masaru Emoto com uma água em que ele demonstrou que, de acordo com as palavras, pensamentos, músicas, sons, se forem positivos, as moléculas da água ficam maravilhosas, brancas, cristalinas, lindas, né? E com palavras negativas, músicas de qualidade vulgar, baixa, né? Palavrões, a voz do Hitler, a gravação do Hitler que foi colocado, e as moléculas ficaram com um aspecto amarronzado e com aspecto assim muito feio, né? Então, aí ele quis provar que isso tudo influencia. E se isso influencia a água, imagine a água que está no nosso corpo, né? Então, e a água que está no planeta também. Então, é uma consequência de uma coisa boa ou uma coisa ruim. Depende do pensamento, do que a gente falar, de músicas e tudo que a gente colocar de positivo ou de negativo. Nós vamos agora passar para aquela passagem de Jesus na Samaria. Essa passagem tem na Bíblia em João, capítulo 4, mas nós temos também essa passagem no livro Boa Nova, do espírito de Humberto de Campos, através do nosso querido Chico Xavier. Foi passado pela psicografia do Chico Xavier. Esse capítulo chama Jesus na Samaria. Então, Jesus estava descendo de Jerusalém para Cafarnaum e passou na Samaria. Os apóstolos não gostavam muito desse caminho, né? Mas a gente vai ver no final dessa história, muito interessante, que Jesus já tinha essa programação de passar ali. Ele já tinha um propósito, e esse propósito surtiu efeito positivo, né? Então ele desceu, no caso da Boa Nova, diz que é com Felipe, André e Tiago. Eles foram a pé, lógico, era assim a maneira que eles viajavam, né? E como os discípulos estavam famintos, eles deixaram Jesus, ele não quis ir junto, repousando, porque era meio-dia, né? O sol estava forte, tudo repousando no lugarejo, né? Ali no poço de Jacó. E eles foram buscar alimentos. Ele estava ali no poço de Jacó e uma mulher se aproximou com um cântaro para pegar água. E aquilo foi estranho, né? Ela buscar água no meio-dia, porque as mulheres iam mais cedo, quando o sol não estava tão a pino,
Porém, ela era, assim, uma pessoa discriminada, né? Pela vida que ela tinha. E ela ia nesse horário que não ia nenhuma outra mulher. E Jesus, percebendo ela ali sozinha, né? Ele aproximou-se e pediu água. E ela falou assim: como tu, judeu, pede água a uma samaritana, um favor, né? Que você está me pedindo? Porque samaritanos e judeus não se davam, né? Eles seguiam o Pentateuco de Moisés, né? Os 5 livros, porém eles não se davam porque eles não seguiam ah, os dogmas da doutrina vigente, né? E eles até construíram um templo para eles rezarem, que eles achavam que tinha que ter um lugar para rezar, né? E eles não iam para Jerusalém, porque eles não eram bem recebidos no templo de Jerusalém. E lá os judeus não os aceitavam, né? Então, Jesus respondeu: os judeus e samaritanos terão por acaso necessidades diversas entre si, porque eles todos seguiam o Pentateuco de Moisés, né? Valorizavam os 5 livros da Bíblia, do Velho Testamento. Bem se vê, ele fala assim, Jesus fala, bem se vê e não conhece os dons de Deus, pois se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderia que posso te dar água viva. Então você está admirada de eu pedir água para você, porque você é uma mulher samaritana, mas se você seguisse, realmente conhecesse o Pentateuco, você saberia que eu era o indicado para te dar água viva, né? Porque até então ela não sabia que ele era o Messias, né? E aí ela pergunta: o que vem a ser essa água viva? É aquela que sacia toda a sede, Jesus responde, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Esse poço de Jacó secará um dia, né? Mas essa água de Deus, né? Essa água que eu vou te dar, essa água viva, é eterna, né? E a água do poço de Jacó, você vai buscar, volta daqui a um tempo já está novamente com sede. E essa água viva que eu vou te dar, nunca você terá sede. Aí ela pede: Senhor, dai-me dessa água. Ele falou: mas você tem que se dedicar ao amor divino, né, que ilumina as almas e afasta tudo que está lhe prejudicando materialmente. Aí ela fala assim, ele provoca, né? Fala assim: vá lá, busque o seu marido, né? Para vir aqui. Então Jesus fala isso para ela exatamente para ela se abrir, né? E ela fala: eu não tenho marido. Aí ele fala assim: eu sei, você já teve 5, mas esse último não, não é seu. Então é nisso que ela estava contra as leis, né? Então ela era vista pelos outros com preconceito. Só que Jesus não tinha isso, né? Jesus tratava todos iguais, independente do que a pessoa acreditava, do que a pessoa seguia, ele tratava todos iguais. Então ela falou assim para ele, né? Sei que deve vir o Messias, e o Messias vai ensinar todas essas coisas. E ela não havia percebido ainda que ele era Jesus, né? Aí ele falou: sou eu quem fala contigo. Só que depois que ela ouve dele o que ele falou, ela perguntou se ele era profeta, porque ele estava sabendo de tudo da vida dela e nem a conhecia, né? Aí ela ficou maravilhada. Aí ela percebeu que Jesus realmente era o Messias que foi prometido pelos profetas no Velho Testamento. E aí os discípulos chegaram e ficaram maravilhados de vê-lo, né? Conversando com uma mulher samaritana ainda, né? Porque não era comum ainda conversar com mulheres, assim, um homem conversar com uma mulher, não era uma coisa comum. E
E aí ela deixou o cântaro dela, né? E foi à cidade para falar para todos os homens lá, né? Venham ver o homem que me contou tudo que eu tinha feito. Não seria porventura ele o Cristo? Então os samaritanos foram lá até o poço de Jacó para ver o que ela estava falando, né? Confirmar o que ela estava falando. E chegando lá, eles começaram a ouvir Jesus pregando. Eles se encantaram com Jesus. E aí eles ficaram lá, eles pediram para Jesus: fique aqui, Senhor, fique aqui conosco. E Jesus realmente ficou com eles. Ficou durante 2 dias. Então, nesses 2 dias ele ficou lá ensinando o evangelho, né? E foi assim, foram 2 dias proveitosos, né? Então, se a gente for analisar, nós temos já uma previsão, né, de que Jesus já tinha programado tudo isso, porque ele conseguiu fazer com que essa mulher trouxesse os samaritanos, né, que eram difíceis, né, dele conseguir ensinar o evangelho para eles, e através dela, foi um meio que teve deles virem até Jesus e Jesus pregar para eles o evangelho. Então foi assim muito, muito, muito bem programado tudo, né? E eles, até quando eles chegaram com os alimentos, eles falaram assim: mestre, nós trouxemos alimentos. Ele falou assim: não, meu alimento eu já tenho. Meu alimento é fazer a vontade do meu pai. Então, a vontade do pai, qual que era? Era pregar, né? E pegou até numa situação bem assim, difícil, né? Num lugar que era difícil de aceitar. Eles eram rivais, né? Os judeus e os samaritanos, mas Jesus não tinha rivalidade com ninguém. Jesus amava a todos igualmente, amor incondicional, né? E aí ela falou assim para eles, né? Eu não falei que ele era o Messias? E eles falaram assim: mas não foi por isso que a gente acreditou que ele é o Messias, pela sua declaração. Foi porque nós mesmos ouvimos da boca dele, sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo, por tudo que ele pregou, por tudo que ele falou. Então, essa passagem é muito, 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 muito importante, muito linda, porque tem muito aprendizado aí dentro. Tem aquele aprendizado do não preconceito de Jesus com os samaritanos, com o não preconceito da mulher, que sempre era discriminada, né? Principalmente uma que tinha uma vida assim, né? De 5 homens, 5 casamentos, e ele aceitava todos conforme fosse, e ela se sentiu acolhida, né? Porque ela era excluída. Então tem muitos ensinamentos. Ele mostra que o alimento material não é tão importante. O mais importante era ele fazer a vontade de Deus, né? Que é a parte espiritual, valorizar muito a parte espiritual e nem tanto a parte material. E nós temos músicas feitas, né? Sobre essa água viva, né? Essa água aí que é tão importante para nós. Nós temos uma música mais do lado material e nós temos uma música mais do lado espiritual. Do lado material nós temos a música do Guilherme Arantes, que é Planeta Água, né? E fala desse maravilhoso planeta azul, que é o dia da água, é considerado dia 22/3, né? E é interessante, né, que a água, ela nos ensina muito, né? Porque a água, ela contorna, né? Ela contorna os obstáculos, que é assim que a gente deveria fazer para a nossa vida, né? Contornar nossos obstáculos, né? Não fazer desses obstáculos assim, como falam, tempestade em copo d'água. A gente aceitar com resignação, ver o que a gente tem que aprender com esse obstáculo, né? E também ela tem muita força, persistência. A água, aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
A gente sabe que a água tem um poder muito grande. A gente fala, a água, ela não tem força? Tem. Veja quando nós temos um maremoto, veja quando a gente tem um tsunami, o que a água faz, né? Então, ela é forte. Ela parece frágil, né? Mas ela é forte. Quando ela tem um destino, quando ela tem vamos dizer assim, uma direção, ela pode levar tudo, pode destruir uma cidade com aquela força dela. Então, nós temos como ensinamento a água para nós, para nossa vida. É muito importante isso, né? E do planeta Água, nós temos um trecho muito interessante que ele fala assim, é do Guilherme Arantes, né? Essa música maravilhosa, maravilhosa essa música. E foi comentado que injustamente ela ganhou em segundo lugar num festival Shell, né? E assim, até houve uma revolta porque ela realmente, ele falou que essa música foi uma inspiração. E foi mesmo uma inspiração, porque ela fala, ela descreve a água de uma maneira assim muito, muito peculiar. Então tem um texto que fala assim: águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes para o fundo da terra. Terra, planeta, água. Então aqui fala da humildade da terra, da água, né? A água, ela volta para o fundo da terra humilde, mas a água também tem sua força, tem sua perseverança, né? E no caso nosso, de espíritas, tem a sua função maravilhosa, a água fluidificada, né? Que nós tomamos e que tanto nos ajuda, porque ela vem através da espiritualidade, né? A espiritualidade ali manipula as moléculas, nós vemos muito isso, né? No filme Nosso Lar, em que a espiritualidade, né? André Luiz, ele fluidifica a água do atual marido, da esposa dele, né? Os dois estavam encarnados e ele desencarnado. Então, ali tem um exemplo dessa manipulação dos fluidos na água, né? Que ajudam na cura, né? Então, nós sabemos que é muito importante a água fluidificada. Tanto nós colocarmos no nosso evangelho, no lar, a água para ser fluidificada, quanto quando nós vamos ao centro espírita e tomamos o passe, e após o passe nós complementamos esse tratamento com a água fluidificada, né? E tem uma outra música muito linda também. Essa música já é uma música já espiritual, né? Que ela é feita pela, se não me engano, Elizabeth Lacerda, que diz assim: água da vida, é água que limpa, que cura e acalma meu ser, que nasce na fonte do amor, que faz maravilhas e vem do Senhor. Fecunda minha alma, acalma o meu coração, no pranto e na dor, remove barreiras, reluz em mãos cheias, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe suas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Olha que coisa maravilhosa, que letra maravilhosa. Aqui tem muito a ver com a água que nós cremos, nessa água fluidificada. No caso da Igreja Católica, é a água benta, né? Agora eu vou ler para vocês um poema que veio para mim sobre esse tema mesmo, tá? Então, é um poema, assim, para fechar, né, nosso estudo de agora, tá bom? Então, eu pus como tema, né, água viva. Então, no poço de Jacó, encontrei o pastor de ovelhas perdidas. Pediu-me água do poço. Para mim, uma samaritana, dirigindo-se a uma mulher, mostrou-me não ter preconceito e provou-me ser o Messias, ao mencionar meus 5 maridos e a vida irregular que tinha.
Ofereceu-me a água da vida, aquela que verdadeira mata a sede de amor, fé e esperança e compaixão. Vi que era o anunciado pelos profetas há muitos anos atrás. Esqueci-me da água do cântaro, do calor do meio-dia, da sede material do corpo. Fui anunciar a todos que ali no poço estava o Salvador. Ficou conosco 2 dias, ensinando-nos o que é o amor, seu evangelho de esperança, suas bem-aventuranças, sua moralidade. Assim foi semeando em palavras a luz em cada um de nós, deixando seu legado, dividindo seus conhecimentos e nos levando a sonhar com o futuro inimaginável de bênçãos do nosso eterno Pai. Tá? Então esse poema veio para mim a hora que eu estava preparando esta palestra, né? E eu quis dividir com vocês porque achei assim uma síntese muito interessante, né, de tudo isso que foi comentado aí do Evangelho de João, capítulo 4, e do livro Boa Nova de Humberto de Campos, no capítulo Jesus na Samaria. Agradeço a atenção de vocês, fiquem com Deus, que todos consigam beber desta água, a água material, a água espiritual, a água fluidificada, e que consigamos ter harmonia física, mental, espiritual, emocional, e que nós rezemos e nos unamos para fazer pensamentos positivos a todos que estão sofrendo nesse planeta, que estão em guerra, que estão em conflito, que não conseguiram ainda ver o amor e saber que nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que nós deveríamos viver em harmonia neste planeta que está em transição. Fiquem com Deus e uma boa noite para todos.